Eu vou só falar de novo para ficar na gravação, tá bom? É rapidinho. É, Então, para qualquer polígono, eu preciso contar quantos triângulos tem lá dentro da minha figura, do meu polígono. Eu pego essa quantidade de triângulos e multiplico por 180 graus, porque cada triângulo tem 180 graus. Então, eu multiplico a quantidade de triângulos da minha figura por 180 graus. E aí eu sei quanto que eu tenho de ângulo somado dentro da minha figura total. Então, para o pentágono, que tem 5 lados, eu tiro 2 porque a partir do terceiro lado que eu começo a montar triângulos, e digo que eu tenho 3 triângulos lá dentro. Ah, então 3 triângulos, 180 graus cada um, quer dizer que meu pentágono, e todo e qualquer pentágono, vai ter 540 graus. E o hexágono tem 6 lados, tira 2, porque a partir do terceiro que a gente faz triângulo, então ele me traz 4 triângulos dentro de qualquer hexágono. E a partir daí eu pego 4 vezes 180 e eu tenho a soma dos ângulos internos do hexágono. E qualquer hexágono vai ter esse mesmo resultado sempre. E assim para o heptágono e assim para todos os outros. Resumindo, pega o número de lados, tira 2, faz essa conta primeiro, aí você multiplica por 180, você tem a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Pois não, Larissa Laís? Professor, o senhor pode explicar, por favor, por que tira dois? Eu não entendi muito bem. Sem problemas. Vamos lá. Eu vou montar um triângulo, ó. Você tem uma peça aqui e você tem outra peça aqui. Você consegue montar um triângulo com 2 tracinhos? Não. Não. O que que você precisa? De um terceiro tracinho, né? Um terceiro tracinho. Ah, professor, agora eu consigo montar um triângulo. Você pega aqui, põe aqui, pega aqui, põe aqui. Pronto, agora eu tenho um triangulinho. Então, se eu tenho. É só um jeito de a gente gravar, tá? Beleza? Então, se eu tenho 5 palitinhos, o primeiro palito ainda não fez triângulo. O segundo palito ainda não montou triângulo. A partir do terceiro eu começo a ter triângulo. Então eu sempre vou descontar 2 para contar quantos triângulos eu consigo fazer com os palitinhos. Ah, entendi. Legal? O que que eu tô chamando de palitinho? O número de lado da minha figura. São os palitinhos que formam os lados dela. Gente, isso é só pra gente memorizar, tá? E é mais ou menos por aí a explicação correta. Mais ou menos, não é exatamente essa. Mas é que eu teria que mergulhar em outros assuntos que não compensam. Porque assim, a gente vai saber, vai falar assim, ah, tá, é por isso, nossa, que incrível. Tá bom, então é só pegar o número de lados menos 2. A gente vai concluir a mesma coisa depois, sabe? Para ficar mais fácil da gente entender e gravar, é isso. É palitinhos para montar triângulo. Então, eu tiro 2, porque com 2 eu ainda não montei triângulo. Então, esses 2 primeiros palitinhos, eu estou montando a base do primeiro triângulo. Para começar a construir triângulo. E meio que a gente vai montando triângulos na sequência. Cada palitinho a mais é um triângulo a mais dentro da nossa figura. Meio que isso. Tá bom? Beleza. Então, regra geral. O que que eu faço? Número de lados, menos 2, me dá a quantidade de triângulos. Aí eu multiplico isso por 180, eu tenho a quantidade total de ângulos dentro daquela figura, tá? Então vamos lá. Um exercício para vocês é rapidinho, hein? Uma figura com 15 lados, 15 lados. Ela vai ter quanto de ângulos internos? Vamos ver quem responde essa, hein? Figura de 15 lados vai ter quanto de ângulos 13. internos? Ela vai ter 13, porque você fez 15 menos 2, não é isso? Isso. Vamos lembrar que esse número é o número de triângulos formados lá dentro pelas diagonais, lembra? Então, é o número de Sim. triângulos. O que eu quero é ângulos internos. Ainda tem mais um passo para fazer. Foi bem, chegou no 13, legal. Mas quanto que ela tem de ângulos internos? A soma. Soma dos seus ângulos internos. Opa, soma dos ângulos internos dessa figura. Vai dar 30. quanto? Não, né? É que Não. eu pensei em multiplicar, já que para formar o ângulo você precisa de dois traços. Aí eu pensei em fazer multiplicar. 2.340. Nurses mandou um 2.340. Que conta que você fez, Nurses? Só pra gente saber. Eu peguei o 13 e multipliquei por 180. 13 vezes Mas eu 180. acho que tá errado. Vamos fazer essa conta aqui para ver. O raciocínio tá certo. Por quê? Se eu tenho 13 triângulos e isso foi descoberto. Desculpa, eu não vi quem foi que falou 13. Foi eu. Ah, o Vitão, beleza. Ah, o Vitor mandou lá 13. Sim, temos 13 triângulos. Colaborou, show de bola, demos um passo. Aí a Nurses vem e fala assim: agora tem que multiplicar por 180. Show de bola. Por quê? Cada triângulo tem 180 graus dentro dele. Se eu tenho 13 triângulos e quero saber qual é a soma dos meus ângulos internos, total da figura toda, então é só multiplicar os 180 graus de um triângulo por 13 triângulos, que é o que eu tenho lá dentro. Beleza? Então vamos lá. Tô fazendo a conta aqui, vê se tá certo a minha conta, hein, pessoal? Confere aí, pelo amor de Deus. É,
24, 4, 2, 8, 9, 10, foi, 13, foi, 4, 3, 2, 2.340, foi isso que você falou, né, Nurse? Sim, senhor. Perfeito. Então, a nossa figura de 15 lados, ela tem 2.340 graus dentro dela. Ok? Pensa, são 15 ladinhos formando a minha figura, 15 ladinhos. Estou desenhando aqui bem, bem ruim. Mas cada ladinho vai ângulo, ângulo, mais ângulo, mais ângulo, mais ângulo, mais ângulo, mais ângulo. Né? Aí no final dá um valor grande, né? Tudo bem? Quanto mais lados eu ponho, mais abertos eles ficam. Mais abertos eles ficam. Certo? Então, cada ângulo ainda é maior, né? Pensa no triângulo, ó. Pensa no triângulo. O triângulo mais regular que a gente tem, que é o equilátero, se ele tem 3 lados iguais, ele vai ter 3 ângulos iguais, né? Ele vai ter 60, 60 e 60. De 3 vezes 6, 18, então 3 vezes 60, 180, fez sentido. O quadrado, eu já aumentei um lado, né? Ó os lados, 90, 90, 90, 90. Saiu de 60 para 90 cada ângulo, perceberam? Então, conforme eu aumento a quantidade de lados, eu estou aumentando a abertura entre eles para poder caber e fechar a figura. Então, quanto mais lados ela tiver, maior vai ser a soma dos ângulos internos. Quanto mais lados a figura tiver, maior vai ser o número da soma dos seus ângulos internos. Porque eles estão cada vez mais abertos, para poder caber mais ladinho. Tá? A tal ponto que lembra que eu cheguei na conclusão com vocês que eu aumento tanto a quantidade de lados que cada lado vira o tamanho de um ponto, que não tem medida, e aí a abertura entre eles é praticamente o máximo que pode ter numa figura, e aí você tem um círculo, na verdade, né? Você chega nesse ponto. Tá? Mas é isso. Beleza, show de bola. 2.340 graus dentro da nossa figura. Agora, alguma pergunta sobre esse jeito de calcular a soma dos ângulos internos de uma figura? De um polígono, na verdade. Tranquilão? Show de bola. Vitão deu ok. Yasmin, cadê o resto? Menezes, Mota, Marco, Mirra foi. Larissa foi. Guilherme foi. Nurses deu joinha lá. Show, 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 show. Maravilha. Tá bom. Agora, lembra que eu estava falando de polígono regular para vocês e irregular? Ó? Esse aqui é irregular. Por quê? Os ângulos são todos diferentes. Então, assim, eu sei a soma deles. É padrão. Porque a minha figura está fechada com 5 lados. Ela tem que fechar com aquela soma de ângulos. Senão ela não fecha daquele jeito. Ela vai fechar torto ou vai ficar aberta. Sempre um pentágono vai ter 540 graus. Acabou. Vocês vão calcular tanto isso que em algum momento vocês vão memorizar. O pentágono tem 540, o quadrado tem 360, o triângulo tem 180. Vocês vão memorizando conforme vocês vão fazendo os exercícios, tá? Porque padrão não vai mudar. Beleza? Não importa como esteja o seu pentágono. Se ele é pentágono, a soma dos seus ângulos vai ser 540 graus. Agora, se o meu pentágono tem lados de mesma medida certinho, certinho, então ele também tem os ângulos certinho, certinho. Deixa eu dar uma noção de geometria para vocês, que é legal, ó. Eu vou desenhar um triângulo aqui meio esquisito, ó. Pronto, beleza? Eu posso dizer que esse ângulo aqui é o maior ângulo que a gente tem nesse triângulo. Ele é a que tem maior abertura? Sim. Sim, né? Ele é o maior. O menor, eu vou entender que é esse aqui, né? É o bico mais fechadinho que a gente tem ali, né? Então esse aqui é o menor. Esse aqui eu vou dizer que é o médio. Pode ser médio, né? Ele está entre o maior e o menor, é médio. Tá? De tamanho. Olha que interessante. O bico menor, ou seja, o ângulo de menor abertura, está olhando para o menor lado do meu triângulo. Porque se do outro lado eu tivesse uma peça maior, uma linha maior, eu teria que abrir mais. Como eu tenho uma peça menor, eu tenho que abrir menos. E aí eu fico bicudão com um ângulo pequenininho. Entendendo que existe uma grande relação entre a abertura do ângulo e o seu lado oposto, o lado que está do outro lado. Beleza? É isso? Olha só, o ângulo maior, ele está olhando para o maior lado do meu triângulo, porque eu abri bastantão, né? A peça que está do outro lado é gigante, então eu tenho que abrir muito para poder pegar na ponta dela lá. Beleza? É isso? Claramente, então o tamanho médio está olhando para o lado médio. Então existe uma relação do tamanho do lado com o tamanho da abertura do ângulo. Beleza? Quando a minha figura tem todos os lados iguais, se eu for falar dos ângulos, o que é que vocês concluem? Pois não, Que Yasmin? Que todos os ângulos são iguais? Era isso que você ia falar, Vitor? era. Perfeito. É isso. Essa é a conclusão. Então, se eu tenho um polígono regular, olha só onde a gente está chegando, hein? Opa. É um polígono
regular, ele me diz que os lados têm a mesma medida. Automaticamente eu estou ganhando a informação de que os ângulos também têm a mesma medida. Legal? Se o meu polígono regular tem 5 lados, eu vou pegar o número de lados, vou tirar 2, vou descobrir que eu tenho 3 triângulos lá dentro, multiplicado por 180 graus de cada triângulo, eu sei que eu tenho 540 graus somados com todos os ângulos lá dentro. Se ele é regular e os ângulos são todos iguais, então eu posso pegar esse total que eu juntei todos os ângulos e redistribuir igualmente para todos eles. E aí eu vou descobrir o tamanho de cada ângulo, porque são todos iguais. Legal? Então, se eu pegar o total e dividir pelo número de ângulos que eu tenho, porque todos são iguais mesmo, eu estou redistribuindo de forma igual para todos essa medida 540, e isso me dá a medida de cada ângulo. Pois não, Larissa? Professor, 5 são os lados, é isso? É um pentágono, desculpa, eu falei rápido aqui e não escrevi, né? Pentágono. Se eu tenho 5 lados na minha figura, eu tiro 2 para descobrir a quantidade de triângulos, multiplico por 180, eu sei o total da soma dos ângulos internos. Aí eu pego esse total da soma dos ângulos internos da minha figura de 5 lados, como ele é regular, nesse caso aqui, deixa eu ver se ele faz aqui um polígono regular para mim, ó, porque eu desenho torto, ele arruma para mim, pronto. Não sei se está com a mesma medida, não sei, visualmente não parece, mas vamos fingir que tá. E então, 540 é esse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 540. Se eles são iguais, eu pego 540 e divido por 5, em 5 partes iguais, eu sei que cada ângulo vale 108 graus. Então eu sei que aqui eu tenho 108, aqui eu tenho 108, aqui eu tenho 108, porque ele é regular. Os lados têm a mesma medida, os ângulos também vão ter. Então, em um polígono regular, você ainda pode, você acha o total. Peraí, deixa eu reformular. A gente consegue achar o total da soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Regular ou irregular, não importa. A gente acha o total. Se ele é regular, eu ainda consigo fazer uma divisão pela quantidade de lados que ele tem, que é a mesma quantidade de ângulos que ele tem, e eu redistribuo esse total em quantidades iguais para cada ângulo, porque é isso, ele é formado assim, já que ele é regular. Pois não, Larissa? Professor, iria fazer 5 menos 2, esse resultado vezes 3, é isso? Eu não entendi. O 5 menos 2 resultou para a gente o 3. Ele trouxe a quantidade de triângulos. Ah, entendi. Aí eu peguei esse resultado e multipliquei pelos ângulos internos de cada triângulo, me dando 540 como soma total dos ângulos internos do pentágono. Ah, entendi. Foi? Yes. Sim. Beleza. Aí, se ele é regular, eu ainda consigo fazer mais essa continha de distribuir ou redistribuir para cada ângulo esse total de forma igual. Já que ele é regular, eu posso fazer isso. Então eu consigo descobrir qual é a medida de cada ângulo da minha figura, porque eles são iguais. Então eu pego o total e distribuo, só isso, fazendo uma divisão. Legal? Beleza, isso? Show de bola! Eu vou aproveitar essa figura aqui. Alguma pergunta sobre polígono regular, polígono irregular? O que eu fiz aqui para achar o 108? Tá tudo bem? Cadê joinhas para cima e para baixo aí para eu ver? Lembrem, pessoal, tem que perguntar tudo, hein? Professor, não sei de onde veio aquele 2 lá, tá? Pode perguntar. Bom, pelo que eu vi, tá tudo jóia. Então, olha só, vou evoluir um pouquinho mais, seu professor. Não sei se ele já chegou nesse ponto, mas vamos lá. Eu comentei com vocês na outra aula sobre ângulo externo. O que é o ângulo externo? Eu posso pegar uma linha e esticar ela aqui, ó. Qualquer linha, tá? Qualquer lado da minha figura eu vou e estico, ó, para qualquer direção, não tem problema. Desculpa, qualquer direção não. Na mesma direção que ele tá, mas eu posso esticar para cá ou para cá, porque lembra, isso aqui são segmentos de uma reta que está aqui infinita. Segmento de uma reta que está aqui infinita. Segmento de uma reta que está aqui infinita e assim por diante, cada uma delas. Tudo bem? Então, na geometria, quando a gente está estudando, ainda mais estudando ângulos, é importante você ter essa noção de que você pode esticar infinitamente aquela linha. Todas as linhas você pode esticar. E isso ajuda a resolver muitas questões mais para frente. Agora nem tanto, mas mais para frente vocês vão resolver muita questão esticando linha. Peraí, agora eu enxerguei que eu tenho um triângulo aqui. E a partir desse triângulo eu consigo calcular alguma coisa que eu vou trazendo para poder medir para cá também, enfim, tá? Tem esses macetes, mas não vou chegar nesse ponto agora por enquanto. É só para dizer que você pode esticar a linha, e às vezes é muito útil, porque é assim que você vai resolver a questão. Pensando nisso, vamos agora focar em uma só dessas linhas, tá? Para a gente olhar bonitinho num raciocínio aqui, ó. Se a gente esticou essa linha aqui, beleza, se a gente esticou essa linha aqui, ó, a gente entende que aqui, neste ponto, a gente tem o quê? Ó, vou dar como se fosse um zoom, né? Um A gente ângulo tem raso.
Isso. Se aqui a gente tem 108, aqui a gente tem o que completa o nosso ângulo raso. E do outro Certo? lado também tem, então forma 4 ângulos. Isso, se a gente for olhar aqui, tem a mesma coisa, exato. Vamos focar aqui por enquanto. Peraí. Vamos focar aqui para a gente poder estudar uma parte, tá? Vamos estudar isso aqui. Como é que eu descubro esse pedacinho aqui, ó? Ué, é simples, é só ver a ligação entre as duas linhas, aí você descobre. Certo? Então vamos lá. Vamos descobrir essa ligação e que conta que a gente pode fazer para chegar no valor, no número desse pedacinho pintado aqui, ó. Alguma ideia? Pois não? Tá. Professor, o tenente tinha pensado, acho que era alguma fórmula de calcular esse ângulo. Ele calculou alfa mais alfa, né? Eu não lembro muito. Ruim, né? Ruim de pensar, né? Tá, a gente vai. É isso que eu chego na fórmula no final. Porque a gente montou um raciocínio primeiro, e por trás da fórmula tem um raciocínio. A fórmula é assim, ó. Ah, pensei, juntei a informação aqui, blá, 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 e bom, concluí que se eu fizer isso aqui, dá certo. Por isso que eu construí a primeira ideia com vocês de diagonal, parará, quantidade de triângulos, não sei o quê, darará, cada triângulo tem 180 graus. Darará. Ah, então a fórmula é essa aqui, ó. Lados menos 2 vezes 180. E se for regular, ainda posso dividir pelo número de lados, que dá certo. Eu sei o número de cada ângulo, se ele for regular. Então, assim, primeiro vamos construir o pensamento, tá? E depois você vai entender essa fórmula do professor também. Pois não, Guilherme? Quer levantar a mão aí? Microfone, tá? Isso. Professor, eu acho que nesse quadradinho azul tem 72 graus. 72 graus. Qual foi a conta que você fez? Eu fiz assim, porque o ângulo raso tem 180 graus. Aí eu, aí eu fiz 180 menos 108. É isso aí. É esse é o raciocínio. Por quê? O ângulo raso eu já conheço. Aí é que tá. Ângulo reto, ângulo raso são valores fixos. Vocês já conhecem isso. Usem essa informação, tá? O que é um ângulo raso? Toda vez que tiver dois ângulos apoiados na mesma reta, ou até mais ângulos, tá? A soma deles, eu posso ter vários ângulos aqui, ó. Todos eles juntos tem que dar 180 graus, que é o meu ângulo raso. Beleza? É isso aí. Se uma parte do meu ângulo raso eu já conheço o valor, eu só preciso descobrir quanto que falta para completar o meu ângulo raso. Ah, um negócio custa R$ 200. Eu tenho 73. Quanto que falta para eu chegar lá? Você sabe o total, você conhece uma parte, você quer descobrir a outra parte. O que você faz? Um menos do outro. Aí você descobre quanto que você precisa pedir de Natal, de aniversário, Dia das Crianças, ou juntar no toquinho do colégio, enfim, para chegar onde você tem que chegar, para comprar o que você quer. Aqui é a mesma coisa. Eu sei que o total é 180. Eu sei que eu já tenho 108 aqui. Quanto está faltando? É só fazer um menos do outro. A diferença entre eles é justamente esse pedaço aqui. Show de bola isso aqui? Tranquilo? Agora, olha só que interessante que eu vou passar para vocês, hein? Vocês viram que a soma dos ângulos internos. Estou deixando no canto aqui. Vocês viram que a soma dos ângulos internos dos polígonos, dependendo do número de lados, porque o número de lados faz parte da conta, lembra? Ó, que está o número de. Peraí. Está o número de lados, ó. É lados menos 2, barará, barará, né? Lados menos 2, faz essa conta, vezes 180. Beleza. Então o número de lado vai alterar o seu resultado lá. Porque você vai fazer um menos 2, vai te dar a quantidade de triângulos. Se eu mudo o número que vai tirar 2, eu estou mudando o resultado todo da conta. Então, a soma dos ângulos internos de cada polígono vai mudar de acordo com o número de lados. Beleza isso? A soma dos ângulos internos. Olha só que legal. O 108 ele é completado aqui por 72 graus. A gente acabou de fazer essa conta, não é isso? Aqui, se eu esticar, o 108 vai ser completado por 72 graus. É claro, ele é regular, então ele vai ser igual. Em todos os ângulos aqui que eu esticar um pouquinho, eu vou encontrar 72 graus externo, na parte de fora. Beleza? Agora vamos fazer o joguinho de soma dos ângulos externos? Olha só, a gente tem 72 graus acontecendo 5 vezes, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. O número de lados é o número de vértices, é o número de ângulos, é o número de ângulos internos ou externos, né? 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 7, 35, 36, 360. Legal? 360 graus é a soma dos ângulos externos.
Externos do pentágono. Do pentágono. Beleza? Pegar um quadrado aqui, ó. Aqui 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Se tem esse quadradinho com pontinho lá, a gente já sabe que é 90 graus, né? Com pontinho ou sem pontinho, não importa, tem quadradinho lá, a gente sabe que é 90 graus. Não precisa pensar muito, né? Nem escrever. Então, se ele tem 90 graus, qual que é o ângulo que completa ele aqui, ó? Quanto? Qual que é o externo dele? Quem arrisca? Peraí, fala de novo. 6. Pera aí, rapidinho. A ideia lembra que a gente pegou o 108 e completou com 72 aqui, ó? A gente descobriu qual era o externo. É a mesma ideia, só que aqui ele tem 90 graus aqui dentro. Quanto que tem aqui fora? Sei. 90. Boa, 90. Vitão. 90, porque tem que completar 180, não tem? O Guilherme ficou bravo, que errou. Normal, Guilherme, a gente tá descobrindo, tá bom? Mas, ó, faz sentido, né? Um ângulo reto para um lado, para completar 180, tem que ter um ângulo reto do outro lado também, né? Olha aqui, o ângulo raso. Se eu fiz isso aqui, eu tenho um ângulo reto aqui, eu tenho um ângulo reto aqui também. E 90 mais 90 é 180, certo? Certo? Aí, isso também a gente grava bem, rapidinho, tá? Show de bola? Eu sacaneei porque eu fiz uma curvinha aqui, né? Eu poderia ter feito o quadradinho aqui, vocês já iam matar a charada logo de cara, né? O correto é isso aqui, ok? Show de bola? 90 graus aqui. Agora vamos lá. Se a gente pegar esse ângulo aqui de 90 graus e fizer o externo dele aqui, ó, é quanto? Quanto? Aqui, ó. Pois não, Larissa? Seria 90 graus também? 90 graus também. Aqui, se eu esticar aqui, ó, pegar o externo dele, vai dar quanto? 90 graus. 90 graus. E se eu pegar aqui externo, aqui vai dar quanto? 90 90 graus. graus. 90 graus. Então concordam comigo que a gente tem 90 graus acontecendo 4 vezes nos ângulos externos? Sim, senhor. Então, se a gente somar esses ângulos externos, ou multiplicar, porque são iguais, né? Vai dar 360. Caramba, ué, mudou o número de lados da minha figura. Eu somei os ângulos externos e deu a mesma coisa que o pentágono. Cadê? Aqui, ó. Ah, não é possível. Peraí, deixa eu pegar um triângulo aqui. Pois não, Larissa. Professora, eu não entendi muito bem quanto que o Victor Lopes achou 90 graus. Ah, porque aqui é o seguinte, ó. Ângulo interno, ele era 90 graus, a gente sabe que ele é por causa do quadradinho com bolinha aqui, tudo bem? Ah, tá, por isso. Eu não preciso escrever o 90 graus se eu tenho o quadradinho. O quadradinho indica exatamente o ângulo reto. Ah, entendi. Achei que ele fez alguma fórmula. Eu não tinha entendido essa pergunta. A fórmula, né? Se a gente for pensar em fórmula, ele pegou os 180 graus, que é o ângulo raso, que é o total, e tirou o que ele já conhecia para descobrir quanto que faltava para completar. Foi exatamente o que a gente fez aqui com os 72 e os 108, lembra? A gente pegou os 180, cadê nossa conta? Não lembro, será que eu apaguei? Deve ter apagado. Não tem problema. Aqui pro pentágono, como é que a gente descobriu o 72? A gente pegou 180 graus e tirou o 108 conhecido. Deu 72. Entendi. Certo? É o raso menos o interno. Isso te dá o ângulo externo. Pronto, agora a gente bolou uma fórmula, tá? É o ângulo raso, 180 graus, menos o ângulo interno da sua figura, no caso 90 graus, ele te dá o ângulo externo. Beleza? Porque o interno mais o externo dá o raso. Então, se eu pegar o raso menos o interno, dá o externo. O raso menos o externo me dá o interno. Beleza? É tipo assim, 2 mais 3 é igual a 5. Opa. 2 mais 3 é igual a 5. Se eu fizer 5 menos 2, dá o 3. Se eu fizer 5 menos 3, dá o 2. É meio que isso. Entendi. Né? Então, o que eu estou fazendo? O total é o 180. Se eu tiro um dos ângulos interno ou externo, ele me responde o outro. Porque o externo mais o interno formam o raso. So? Triângulo, cadê? Eu ia fazer o triângulo. Um triângulo, eu vou pensar aqui que é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo equilátero. Se ele é equilátero, tem lados iguais. Se ele tem lados iguais, os ângulos também são iguais. Como eu sei que os ângulos são... A soma tem que dar 180 e os ângulos são iguais, então é tudo 60 graus. Pois não, Vitão? Ué, não é isósceles que é lados iguais? Porque Mas eu você quero falou que ele que o tenha... equilátero é lados iguais. Isso, eu quero que ele seja de lados iguais. É que o meu desenho está desproporcional. Ah, tá. Aí, na fala, eu estou colocando ele como se estivesse com lados iguais para ter ângulos iguais. É isso que eu quero, tá? Ah. Mas é porque eu não fiz o desenho certinho. Eu posso fazer, vai. Acho que eu consigo, se eu segurar aqui. Aí, ó, ele me dá um triângulo certinho. Pronto, melhorou, né? Agora sim, a gente está com um triângulo equilátero, 60 graus. Pois não, Larissa, pode falar. O triângulo não era 180 graus? Isso, a soma, né?
Ah, tá. certo? Como ele tem lados iguais, o equilátero tem lados iguais, aí lembra que eu expliquei para vocês? Se os lados têm a mesma distância, então o ângulo que está olhando para aquele lado, se os lados têm a mesma distância, a abertura para todos os ângulos vai ser a mesma, Ah, entendi. certo? Então eu estou pegando 180, aqui é uma figura, aqui é um polígono regular. Então eu estou dividindo a soma dos ângulos internos pela quantidade de ângulos que eu tenho, aí cada um é 60 graus. Tudo bom? Beleza. Agora vamos lá, fazer nosso trabalhinho aqui. Deixa eu pegar trazer para cá essa parte, pronto, foi. Então vamos lá, se aqui é 60, quanto que é o complementar dele aqui? Olha, suplementar, quanto que é aqui? Eu não falei isso para vocês, né, eu acho. O professor já falou para vocês de ângulos suplementares, ou não? Não. Não, Não? Tá senhor. bom. São ângulos que somados, a soma é igual a um ângulo raso, ou 180 graus. Tá? Então, se eu tenho um ângulo mais outro ângulo e deu 180 graus, eu posso falar que esses ângulos, um é suplementar do outro. Um ajuda o outro a chegar em 180 graus. Tá? Então, a soma dos ângulos, quando chega em 180 graus, eu falo que eles são ângulos suplementares. Tá? Assim como a gente tem os ângulos complementares, aí é outro nome, tá? Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Que é a soma dos ângulos dá um ângulo reto, ou seja, 90 graus, metadinha do raso, né? Então, o que é o suplementar? É o super complementar. É o complementar e complementar de novo. É o 90 mais 90, 180. Tudo bem? Tá? Vocês vão ver isso já já. Se não viram ainda, vão ver já já. Então, o que a gente está buscando aqui? Os suplementares, tá? A gente está buscando ângulos suplementares. Então, quem é que suplementa os 60? Quem é que leva os 60 para 180? Quanto que tem que ter ali para completar 180? 120. 120. Ok? Como é que a gente chega lá? 180 menos 60, né? O total menos o que eu conheço vai me dar o quanto falta. Beleza? Como aqui também é 60 graus, então eu sei que o suplementar dele é 120. Como aqui é 60 graus, eu já fiz a conta, eu sei que o suplementar dele é 120. É o quanto falta para o 60 chegar no 180. Tudo ângulo externo, né? Esse 120 aqui é tudo externo, né? O 60 é interno e o 120 é externo da minha figura. Então, se eu tenho três ângulos de 120 graus, se eu somar esses ângulos de fora, os externos, eu tenho quanto? 360 graus. De novo. Conclusão. A soma dos ângulos externos para qualquer polígono será de 360. A soma dos ângulos externos para qualquer polígono, 360. Por quê? 360 é uma volta, minha figura não tem que fechar? É isso que a gente está fazendo com o ângulo externo. Eu tô fazendo ele fechar a figura. Agora percebam, quanto mais lados eu tenho na minha figura, menor é o meu ângulo externo. Porque eu preciso dar uma volta um pouquinho maior. Cada pedacinho está num ângulo mais fechadinho. É claro que o ângulo interno aumenta, o externo diminui para compensar e somar 180. Quanto mais lados eu tenho na minha figura, maior vai ser o ângulo interno. Beleza? E menor, obviamente, vai ser o externo, porque ele tem que continuar completando 180. Legal isso? Beleza? Então, conclusão. A soma dos ângulos internos da figura vai depender do número de lados. A soma dos ângulos externos da minha figura sempre será 360. Não importa qual seja a figura. Polígono, né? Polígono. Beleza isso? Show de bola? Ainda tivemos um complemento aqui, aliás, uma informação a mais aqui, né? Ângulos complementares, ângulos suplementares, já tem esse conhecimento na cabecinha de vocês, ó. Anota aí. Guarda essa informação que ela será útil. Tá bom? Ainda tem os replementares, tem outros ângulos também, outras combinações, tá bom? Mas esses dois são os mais utilizados. Vai usar bastante. Suplementar e complementar, nossa, como usa. Na física, na matemática, usa pra caramba, tá? Então podem guardar essa informação aí. Dois ângulos que juntos somam 90 graus, um é complementar do outro. Um complementa o outro. E dois ângulos que somados dá 180, um suplementa o outro. Super complementa, né? É mais do que 90, é 180. Tá bom? Beleza? O que mais que o professor citou lá para vocês? Falei tudo já aqui? Era isso? Ângulo interno, ângulo externo, a soma deles, soma dos ângulos internos.
Faltou a gente definir a fórmula, né? A fórmula de quando o polígono é regular. A gente já entendeu o que é, né? Pega o número de lados, tira 2 para saber quantos triângulos tem lá dentro. Multiplica por 180 para saber quanto que tem o total de ângulos internos lá dentro da minha figura. Só que se ele é regular, eu ainda posso dividir pelo número de lados para saber o tamanho de cada ângulo, porque eles são iguais. Então eu posso redistribuir esse total pelo número de ângulos que eu tenho, ou lados, que é a mesma quantidade, e eu sei o tamanho de cada ângulo da minha figura. Quando ele é regular, dá para fazer isso aqui ainda, essa divisão pelo número de lados, para descobrir cada um. Então, quando o professor estiver perguntando em uma questão sobre soma de ângulos, ou qual é o ângulo, vê se ele está pedindo a soma dos ângulos ou se ele está pedindo o valor de cada ângulo. Ele só pode pedir o valor de cada ângulo se a figura for regular. Ou se ele desenhar a figura e mostrar alguns números de ângulos lá e você tiver que completar um só, né? Por exemplo, meu pentágono, sempre, né? Aqui eu vou dizer que eu tenho 87 graus, aqui eu vou dizer que eu tenho 120 graus, aqui eu vou dizer que eu tenho 93 graus, aqui eu vou dizer que eu tenho, sei lá, 175 graus. Quanto que vale o ângulo alfa aqui? Essa letra alfa aí, beta, que o professor põe, é porque assim, eu não sei o valor daquele ângulo, então eu vou pôr uma letrinha grega no lugar do valor, porque eu não sei qual que é. Então eu só vou preencher com alguma coisa tem um valor aqui, só não sei qual que é, tá? Só por isso. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um pentágono, se ele é pentágono, ele é 5, tira 2, multiplica por 180, eu sei que vai dar 540, porque a gente já fez essa conta, né? 5 menos 2 dá 3, 3 vezes 180 vai dar exatamente isso aqui, tá? A gente já fez essa conta. Então agora, sabendo que a soma é 540, quanto que vale alfa? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar esse com esse com esse com esse. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o total e vou tirar o valor conhecido. Qual é o valor conhecido? 175 mais 87 mais 120 mais 93, não é isso? 10, 15, sobe 1, 8, 16, 17, 18, 19, 21, 22, certo? 6, 22, é isso aí, acho. 1, 2, 3, 4, 425. Então eu tenho de 540, aqui o total entre os valores conhecidos dá 425. É só fazer a diferença entre eles e a gente chega lá. Esse alfa vale 115 graus. Beleza? Deu para entender? Isso é um tipo de questão que pode cair em prova, por exemplo, tá? Tranquilo? Ó. Eu sei o total do pentágono, porque pentágono, penta, é 5, tira 2, multiplica por 180, tem o total. O professor me mostrou 4 valores de ângulos, eu somo e desconto do valor total. O que sobrar é o que falta para completar o valor total. É o alfa. A gente evoluiu bem aqui, tá? Né? Esse ponto que eu mostrei para vocês agora é uma evolução assim, tipo, nossa, já estamos lá longe. Cálculo de área, ele está trabalhando já ou ainda não? Não. Não, né? Tá bom, faz sentido, porque primeiro a gente vai numerinho de ângulo, depois a gente vai trabalhar com áreas. Aí é outra aula. Satisfeitos com as informações de hoje? Estão seguros? Fiquei dentro do que o professor está trabalhando? Saí demais? Como é que é? Preciso saber, tá? Ô, professor, sinceramente, você tá dando a matéria que o professor nem passou ainda. Ele ainda Eu tá imagino. nas linhas. Ih, como assim nas linhas? Paralela e Nas concorrente? linhas. Isso daí. O que estava aqui Mas em como cima? você explica, né? Porque aí a gente já tem uma base quando ele for explicar. Ah, tá. Não, pô, só entrei nesse assunto aqui. Realmente, é uma vantagem que vocês têm, porque assim, já tem uma noção, o professor vai falar na sala, eu já não fico tão perdido, já consigo acompanhar melhor, né? Que alguém falou que já estava nas figuras planas e questão de cálculo de ângulo, lado, essas coisinhas. Por isso que eu fui para cá. Mas se ele está aqui ainda, tem alguma dúvida para cá de linhas? Alguém? Menezes e Larissa, levantaram as mãos. Professor, o tenente estava passando isso aqui, eu não sei explicar, não sei se dá para enxergar. Isso. Ele traçou uma diagonal aí, eu acho. É isso? Mostrou uma diagonal. Tá dentro. Tá dentro. Eu acho que eu fui longe, mais longe. Mas tá dentro o que eu expliquei Ainda aqui. não estava nas figuras, estava na parte de ângulo somando. Esse seria um pouco mais. Tá. Só os ângulos somando, né? Assim, eu fui bem longe, eu acho. Mas eu tenho uma desvantagem, né? O professor vê vocês algumas vezes na semana, eu só vou ver semana que vem. Então dá tempo dele caminhar bastante ainda.
até a nossa próxima aula. De qualquer forma, vamos fazer o seguinte. Ficou alguma dúvida do que eu expliquei? Não? Não, senhor. Ô, Larissa, só para entender, o professor está somando ângulo, minuto e segundo ou ainda não? Só ângulo, né? Só ângulo ainda não. Tá bom, tá bom. Então não preciso explicar nada aqui, acho que tá tudo bem. Porque o ângulo é um numerinho que você já conhece. A gente fez aqui soma e subtração de ângulos, né? Mas tá ok isso aqui. O tenente explicou também que se for um ângulo, na letra onde está o ponto, coloca um acento circunflexo em cima desse. Isso, para representar, né? Aquilo que eu falei. Tem um ângulo aqui, eu não sei quanto que ele vale. Então eu vou pôr aqui uma letrinha alfa. Eu posso pôr um angulinho assim, né? Mas no alfa não precisa. A questão é a seguinte, eu sei o que é isso daí. O vértice, ele pega o vértice. Então vamos lá. A gente tem aqui vértice E, vértice F e vértice G. Aí eu faço assim, ó. O ângulo FEG, ó. Ou eu posso simplesmente colocar o E e o E. Que ângulo é esse? Exatamente esse aqui, ó. FEG. Percebe? Agora, o ângulo GFE, ou só F, é outro ângulo, ó. GFE. Aí é esse ângulo aqui. Ah, entendi. É isso, tá bom? Ou você põe as 3 vértices e no meio tá o vértice que tá a abertura do ângulo que você tá falando, ou você põe só o nome do vértice, do ponto, né? E põe o circunflexo para dizer, ó, tô falando daquele ângulo lá. Tá? É o jeito que se fala. Isso e somado com outros ângulos, outros Isso, pontos vértices. isso, porque ele tá falando o quê? Soma esse aqui com esse aqui. Aí o que ele vai falar? O F, chapeuzinho, mais o G, chapeuzinho. Aí aqui tem, sei lá, 35 graus, aqui tem 72 graus. O que você tem que fazer? 35 mais 72 vai dar 108, barará. É isso. Show de bola? Sim. Maravilha! Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Tranquilo, tranquilo? Se pintar dúvida, pessoal, tira foto da dúvida, manda lá no nosso grupo, tá bom? Às vezes algum colega já consegue ajudar, ou eu mesmo, às vezes tem algum tempo disponível, eu consigo olhar lá no grupo e já tento ajudar por ali. Se não, a gente leva essa dúvida para a próxima aula e já começa a aula com a dúvida, tá bom? É isso. Ao longo dos dias que se passarem, até a nossa próxima aula, pintou dúvida, põe lá no grupo. Fechou? Meus Zaravalho, beijo pra vocês. Sextou, né? Sextou com cestinho. Hoje é quarta, mas pra mim é sextou, porque eu estou com vocês do sexto. Piada ótima. Brincadeira. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, professor. Valeu, valeu.